Agora, assim, para finalizar, de coisas relevantes ou interessantes, ou que vale a pena comentar, inclusive o Carlos já comentou sobre a queda de governo holandês, então a gente tem visto essa aceleração na, nessas quedas, nessas ascensões e quedas, mas eu acho que não está. Porque, assim, geografia é destino, tá? Então, a Rússia, a não ser que haja uma guerra nuclear, também que sempre é possível, a Rússia vai sentar na mesa com a Europa daqui a 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, não importa quando, tá? Porque, assim, é um continente só. De Lisboa a Vladivostok é um continente. Tem autores, por exemplo, que chamam a Europa nem de continente, mas de península da Rússia. Tá entendendo? De que a Europa é uma península da Rússia. Então, assim, o reentendimento, a reaproximação, o sentar na mesa, ele vai acontecer. Só que, para isso, esse conflito tem que continuar, essa instabilidade política e econômica europeia tem que se aprofundar, tem que se radicalizar, e é nessa direção que as coisas apontam. E eu não prevejo também nenhuma mudança antes de eleições gerais na Alemanha e na França, porque a Alemanha e França são os países que ditam, né, de modo geral, os rumos que essa Europa como um todo vão tomar. Então, se acontecerem reviravoltas na Alemanha e na França, né? Isso já com essa operação já bem mais avançada, com várias outras coisas já tendo acontecido, aí a gente pode esperar talvez alguma mudança no futuro, ou talvez até depois disso. Mas a gente vai ver ainda muitos governos caindo e se levantando, especialmente nesses países parlamentaristas. E olha que tem uns babacas, uns desgraçados, que querem implementar parlamentarismo aqui no Brasil, porque dizem que dá mais estabilidade ao país, né? Oh, a estabilidade que a gente está vendo aí na Grã-Bretanha, né? Muito estável o país. Sinceramente, para mim, estabilidade é o que a gente vê. Ok, isso agora o que eu Nós vou temos, falar nós vai. temos parlamentarismo judiciário, o único do mundo. É parlamentarismo judiciário. Agora, sim, estabilidade no que concerne a quem está no poder. Tu vê na França, porque os malucos tacam fogo no país, disparam com um míssil Stinger, sei lá, contra a polícia, né? Explode delegacia, explode a casa do prefeito. O Macron vai passear, pega um avião, vai para outro país para dançar a música do Elton John. Dançar Elton John é um negócio meio, né? Meio complicado, né? E aí o cara volta, né? E o cara continua presidente, né? Isso aí, presidencialismo que é estabilidade, porra. Tem estabilidade maior do que essa? Para parlamentarismo e estabilidade é um negócio meio. Não é isso que eu tô vendo, não. E uma outra que pode cair nos próximos anos, né? Ou talvez meses até, é a Giorgia Meloni. E a última que a Giorgia Meloni aprontou, além de todo o lero-lero ali, pró-Ucrânia, pró-OTAN, etc, etc, ela assinou, caraca, essa aí eu achei uma coisa de outro mundo. Ela assinou um acordo para permitir a entrada de 500 mil imigrantes ao longo dos próximos 3 anos, plenamente legalizado, a pedido dos grandes empresários, do grande capital italiano, dizendo que não tem trabalhadores na Itália e aí tem que importar 500 mil imigrantes. Na verdade, é o seguinte: o empresário, o empresariado, o grande capital italiano está querendo achatar os salários dos trabalhadores italianos, e aí eles forçaram o Estado burguês, Estado que é testa de ferro desses interesses capitalistas, a importar mão de obra barata, desesperada, né, de refugiados do terceiro mundo, porque aí eles servem como exército de reserva do capital. Essa é a função dessas políticas migratórias. Visite a Itália, que você vai ver que os imigrantes eles estão desempregados.
Tá cheio de desempregado na Itália, inclusive italiano étnico. A taxa de desemprego entre italianos étnicos na Itália é coisa de, entre os jovens especialmente, 20, 30, 40%. Eu conheço um monte de italiano. E os imigrantes que chegam, eles são vendedores de muamba, eles vão vender muamba. Então, os italianos estão fazendo piada, dizendo que foram os grandes industriais da venda de muamba que pediram a Giorgia Meloni para abrir a porteira da Itália, né, para trazer 500 mil imigrantes, porque assim, os imigrantes são ambulantes, vendem muamba. E está cheio ainda de jovens desempregados. Então, essa narrativa aí demonstra cabalmente que a intenção do grande capital é basicamente conseguir uma mão de obra desesperada para, na hora de sentar na mesa de negociação com os sindicatos ou com os trabalhadores, né, você poder achatar salário, sempre com aquela ameaça, ó, de você não aceita, se você não aceitar esse acordo, tem um imigrante que aceita menos. Se você não aceitar trabalhar 2, 3, 4 horas a mais do que você trabalha, tem um imigrante que aceita. Né? Essa é a lógica do imigracionismo, e é por isso que as grandes empresas europeias, etc., financiam essas ONGs de resgate de imigrante, etc., para poder, basicamente, travar. É parte da luta de classes, né? Para você poder achatar aí o salário, os direitos, etc., da classe trabalhadora. Isso aí já é explicado por Marx no século XIX, que essa é a função instrumental da imigração para a classe capitalista. Agora, eu não sei em que medida os italianos vão continuar aceitando esse tipo de coisa, ainda mais vindo de um governo de direita, né? Não é como se a Giorgia Meloni fosse a Marine Le Pen. Eu vejo muita comparação descabida entre a Giorgia Meloni e a Marine Le Pen. O pessoal trata tudo como se fosse algo nivelado. Não é bem assim. A Giorgia Meloni, ela já estava vendida já há uns 20 anos. Já. O partido dela é o partido... Na Itália é o partido da traição dos nacionalistas, né? Já desde os anos 90, quando mudaram de nome, se fundiram com o partido do Berlusconi. Gianfranco Fini visitou Israel já nos anos 90 e por aí vai. Então, assim, não é a maior surpresa do mundo. Mas, evidentemente, como ela foi eleita com uma plataforma soberanista, narrativamente soberanista, tem que ver em que medida os italianos talvez não prefiram partidos que são mais radicalmente soberanistas aí do que esse da Giorgia Meloni, né? Então, ó, em tese, é isso, as coisas mais relevantes e mais interessantes que aconteceram na geopolítica que eu tenha prestado atenção. Da minha parte é basicamente isso. Até a próxima.